Sou Dalila Lasmar, poeta, escritora da AFESMIL. Vou fazer minha autodescrição. Tenho pele branca, cabelos pretos, uso óculos, estou usando um fone de ouvido branco e agasalho vermelho. Estou aqui para fazer uma homenagem a Meire Apocalipse, a minha patrona na Academia Feminina Sul-Mineira de Letras. Meire nasceu no dia 30 de junho de 1922. Hoje ela faria 102 anos. Meire foi escritora, jornalista, poeta, dramaturga e pesquisadora. Ela pesquisou as lendas e histórias orais do estado do Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo. Uma grande jornalista. As lendas do Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo foram publicadas na Antologia do Folclore Brasileiro, neste livro. E dentre essas lendas, tem a lenda do Casaca de Ferro, que é uma lenda aqui de Ouro Fino, cidade natal de Meire Apocalipse. Em homenagem a Meire, passarei a ler essa lenda. Contavam antigos moradores da fazenda Santa Isabel, hoje a bela propriedade dos irmãos Serras, que seu primeiro dono teria sido um tipo conhecido pela alcunha de Casaca de Ferro. O apelido que não deixa de ter a seu lado interessante, porque nos traz a lembrança o Máscara de Ferro da história francesa. Deste, todavia, sabemos a origem do nome com que entrou para a história ou lenda, mas do nosso personagem nada se conseguiu apurar, capaz de esclarecer o porquê de sua alcunha. Possivelmente originou-se do fato do Casaca de Ferro usar algum traje característico, quiçá uma cota de malha que procurava resguardar-se da sanha de seus inimigos. Rico senhor de escravos, dedicava-se à lavoura e à mineração de ouro, e destas são testemunho os vastos socavões que recortam em todos os sentidos, não só as terras da fazenda, como boa parte do bairro Santa Isabel. Levava a vida dos potentados rurais da época, para quem era dever proporcionar, de vez em vez, a alegria de uma festa aos seus solitários latifúndios. Sendo solteiro a pretexto de batizados de seus escravos, organizava animadas festanças, tão do agrado da gente daqueles tempos, a elas recorrendo pessoas destacadas nas circunvizinhanças e entre as quais escolhia os padrinhos. A mineração, que não sendo abundante, mas apenas compensadora, não escapava aos azares dos transportes do precioso minério por estradas ínvias e desertas, simples trilhos e quase sempre infestadas de perigosos salteadores. Tal situação de insegurança obrigava a organização de escoltas bem armadas, capazes de garantir os transportes às casas de fundição toda vez que conseguia acumular certa quantidade de ouro. Essas escoltas eram muito dispendiosas. Por isso, o Casaca de Ferro ia guardando seu rico metal minerado em panelas de ferro, que ocultava em esconderijos só por ele conhecido. Somente quando tinha cheia a 8ª, preparava a remessa. Naqueles dias distantes, turbulentos e cheios de perigos, as zonas de mineração eram geralmente coito de aventureiros de toda a casta. A força e a violência substituíam a lei e o direito. Casaca de Ferro, como todo potentado, teve desavenças e granjeou inimigos. Mas na fazenda Santa Isabel, tudo parecia correr na forma costumeira. Junho estava a findar. Na fazenda apareceram 2 pretos procurando trabalho, mas desde logo foram considerados suspeitos pelo fiel capataz. Assim, de nada valendo, contudo, a sua oposição.
assim foram admitidos pelo patrão no serviço de sua propriedade. E mais alguns dias decorreram sem novidades. Chegou a festa de São Pedro. Ao escurecer, enquanto os camaradas e escravos se preparavam para a noitada, Casaca de Ferro ia orar à porta da capelinha, construída à sombra de uma grande figueira, quando 2 detonações quebraram o silêncio da fazenda e 2 cargas de chumbo feriram mortalmente o fazendeiro, que, transportada para sua residência, morria horas depois. Dos pretos nunca mais se falou. A superstição popular, desde então, se incumbia de propalar que, quando o potentado foi morto, tinha 5 panelas de ouros escondidas no lugar que só ele conhecia, segredo que levou para a sepultura. Como acontece aos que vivem presos ao dinheiro e são vítimas de morte violenta, a alma do Casaca de Ferro não se teria desprendido da terra, ficando a rondar a propriedade que fora sua. Desde então e pelos anos afora, o seu fantasma tem sido o terror das crianças e mesmo de muitos adultos moradores da fazenda. Foi assim que se passou a contar e a repetir que nas horas mortas da noite, um vulto sinistro, encapuzado de branco, deslizava pelas estradas desertas e adjacentes da fazenda. Seria a alma penada do casaca que não queria abandonar o tesouro enterrado? A crendice popular afirmava que o fantasma era do morto, que voltava à procura do ouro oculto. E caboclos mais destemidos, arriscando a própria vida, pois os doentes são muito perigosos, se animavam a seguir o fantasma nas suas peregrinações, na esperança de desvendar o segredo do esconderijo. Tudo em pura perda. É que o fantasma desconfiava e evitava aquele lugar tão procurado. Afinal, aconteceu o inevitável. Na fazenda Santa Isabel, foi montado um bom serviço de força e luz, com que todo fantasma implica. O Casaca de Ferro deixou de aparecer. O mistério não foi desvendado e mais um tesouro se perdeu. Essa lenda foi doada para Meire pelo Pompeu Rossi e ela foi também publicada na revista Polianteia, comemorativa do bicentenário de Ouro Fino, 1749 a 1949. Muito obrigada.